Olá para todos, aqui quem fala é o professor Edgar, do Departamento de Química da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, Paraná. Bom, o tema da aula de hoje vai ser soluções salinas e suas características ácido-base. Esse tema também está incluído num tema de âmbito mais geral, que é o equilíbrio químico em solução aquosa. Então, para a gente analisar esse tema, vamos ver primeiramente a definição ou definições de sal. Bom, uma definição é que o sal é um produto resultante da reação entre um ácido e uma base. Então, por exemplo, temos aqui cloreto de sódio, por exemplo. Ele é resultante da reação entre o HCl, que é o ácido clorídrico, com hidróxido de sódio. Então, você vai ter aqui o sal e água, ou seja, o cloreto de sódio. Um outro exemplo aqui, podemos ver, por exemplo, o KNO3, nitrato de potássio. É produto da reação entre o HNO3, o ácido nítrico, e o hidróxido de potássio. Agora, uma outra definição de sal é essa aqui. É um composto iônico, onde o cátion não é o íon H+, né, ou seja, o hidrônio, e o ânion não é o íon H-. Essa definição, ela atende bem as características dos sais, né, mostrando que o sal é sempre um composto iônico, né, e não tem o H+, nem o H-. Só que existem, é claro, exceções. Essas exceções são aqueles sais derivados de ácidos ou bases polifuncionais, que não foram completamente neutralizados naquela reação ácido-base. Por exemplo, o caso aqui, o sal NaHCO3, carbonato ácido de sódio ou bicarbonato de sódio. Ele é originário da reação entre o NaOH e o ácido carbônico, ou seja, o H2CO3. O H2CO3 é um ácido polifuncional, ou seja, ele tem dois íons H+. Então, se você neutralizar apenas um, você fica com um sal conhecido como sal ácido, né? Por quê? Porque ele mantém um hidrogênio ácido na sua estrutura. Um outro exemplo aqui, fosfato de ácido, ou seja, de sódio. Esse sal é resultante da reação entre o hidróxido de sódio, NaOH, e o ácido fosfórico, H3PO4, onde apenas um dos H+ foi neutralizado, restando ainda dois íons H+ na estrutura. Então também ele é resultante de um ácido polifuncional, no caso H3PO4, que é um ácido que tem 3 prótons, né? 3 hidrogênios ácidos, né? Também pode ser com base, por exemplo, esse hidroxicloreto de magnésio, ele é resultante da reação entre o ácido clorídrico, HCl, e o MgOH2, ou seja, o hidróxido de magnésio, onde a hidroxila não foi completamente, as duas hidroxilas, né, não foram completamente neutralizadas, apenas uma, então já restou um OH-. Então, esses exemplos aqui são exceções dessa regra aqui, né, onde o cátion não é OH+, e o ânion não é OH-. Ou seja, em alguns casos, desses derivados de ácidos ou bases polifuncionais, pode acontecer isso aqui, essa seja uma neutralização parcial, né? Agora, a classificação dos sais conforme característica do ácido ou da base de origem. Ela pode ser forte ou fraca, em ambos os casos, tanto o ácido quanto a base. Então, nesse caso aqui, a classificação vai ser praticamente a combinação, né, desses ácidos forte, base forte, ácido fraco, base fraca. Então, você pode ter ácido forte com base forte, ou seja, por exemplo, ácido clorídrico, HCl, com NaOH. Vai dar aqui, por exemplo, o NaCl, que é o cloreto de sódio, ou sal de cozinha. Também temos aqui o iodeto de potássio, né, que é resultante da reação entre o hidróxido de potássio, KOH, e o HI, né, que é o ácido iodídrico, que também é um ácido forte, ou seja, ácido forte e base forte. Pode ser também um ácido forte e uma base fraca. Então, por exemplo aqui, NH4Cl, cloreto de amônio. O Cl aqui, o Cl- vem do ácido clorídrico, que é o HCl, que é um ácido forte,
e o NH4+, vem do NH3, ou seja, da amônia, que é uma base fraca. Então, formando aqui o cloreto de amônio. Também pode ser a combinação de um ácido fraco, ou seja, o invertido desse aqui, e uma base forte. Caso, por exemplo, o fluoreto de sódio, né, que é o hidróxido de sódio, NaOH, é uma base forte, e o HF é um ácido fraco. Aqui também cianeto de potássio, resultante da reação entre o HCN, né, o ácido cianídrico, e o KOH, ou seja, o hidróxido de potássio. Então, o HCN é um ácido fraco, né, e o hidróxido de potássio é uma base forte. Pode ter também, no caso dos dois serem fracos, né, por exemplo, aqui o fluoreto de amônio, né, que é resultante da reação entre o NH3, o amônio, que é uma base fraca, e o HF, que é um ácido fraco. Então, essas são as combinações possíveis para a formação de sais. Então, vamos analisar o primeiro caso, que seria o sal proveniente de um ácido forte, da reação entre o ácido forte e uma base forte, que é o caso mais comum, né, mais conhecido, desculpa, que é o cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha. É um exemplo desse tipo de sal. Então, imagina que você tem esse sal, vamos supor, em estado sólido, você dissolveu, fez uma solução, né, colocou ele em solvente, água, então você vai ter lá os íons da forma hidratado. É bom lembrar que aqui no caso ele já está como íon, aqui já está como Na+, e Cl-, né? Ele apenas não está solvatado, né, ou hidratado no caso, né, porque no caso é água, o solvente é água, né? Agora aqui ele já, em água ele já se hidrata, né, formando o íon hidratado. Então, esse íon hidratado, existe a possibilidade dele participar de uma reação com a água, né, formando aqui o hidróxido de sódio, né, e liberando um íon H+. Porém, lembrando que da aula lá de bases fortes, vocês vão lembrar que o hidróxido de sódio é uma base forte. Então, ele em água, ele não vai estar dessa forma aqui, ele vai estar praticamente 100% na forma de Na+ e o H-. Então, ele não tem essa tendência a formar, né, o NaOH, novamente aquoso. Então, esse tipo de reação, no caso, quando é base forte, não ocorre, né, pois NaOH é uma base forte. E a mesma coisa acontece com o ânion. Ou seja, a base conjugada Cl- não tem essa tendência aqui de receber o próton da água, justamente porque o ácido clorídrico que formaria, vamos dizer assim, é um ácido forte. Então, esse ácido forte, nós vimos também lá na parte de ácidos e bases, ele está completamente ionizado em água, então ele não tem essa tendência. Então, isso aqui também não ocorre no caso. Então, os sais desse tipo, quando é ácido proveniente de um ácido forte a base forte, essas reações são chamadas reações de hidrólise, elas não ocorrem de maneira significativa. Tá? Agora, já um sal proveniente de um ácido forte a uma base fraca, vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, o cloreto de amônio. O cloreto de amônio é resultante da reação entre o NH3, que é uma base fraca, né, e o HCl, que é um ácido forte. Então, no caso aqui, se você dissolver em água, ele vai ter os íons hidratados, né, e a reação do cloreto, ou seja, a reação de hidrólise, né, do cloreto com a água, já vimos no caso anterior, ela não ocorre, devido ao HCl ser um ácido forte. Já o caso do íon NH4+, o íon amônio, né, ele pode atuar aqui como ácido. Por quê? Porque essa aqui sendo uma base fraca, então ele tem essa tendência a se deslocar aqui para a direita. Ou seja, ele doa aqui o H+, parcialmente, claro, para a água, formando aqui o íon H3O+, o íon hidrônio, sobrando aqui o NH3, que é a base. Então, ele aqui é um ácido base, é o par conjugado ácido e base de Bronsted, né? Que nós vimos lá para bases fracas. Só que aqui a única diferença é que ele está na posição de reagente aqui e aqui como produto. E lá, quando foi visto na parte de bases fracas,
esse NH3 estava do lado de cá, ou seja, ele estava como reagente, mas o par conjugado é o mesmo, né? Então, isso aqui vai ocorrer uma certa porcentagem, vai acontecer essa reação, ou seja, esse íon vai provocar essa hidrólise, né, e vai liberar um pouco de H3O+, ou seja, do íon hidrônio na solução aquosa. Ou seja, isso aqui vai afetar o pH da solução. Nesse caso aqui não, né? Agora, outra combinação, sal proveniente de um ácido fraco e uma base forte. Então, é um caso aqui, por exemplo, do cianeto de sódio, né? Então, ele vai ter os íons Na+, e Cn-, o íon cianeto, Na+. Já vimos que essa reação para a formação da base forte não vai ocorrer. Já o Cn-, que é proveniente do ácido fraco, HCN, vai atuar aqui como base no caso, né? Ou seja, vai receber próton da água, a água vai ser o ácido, vai ser a base, formando aqui o HCN e o íon H-. O HCN é um ácido fraco, né? Por isso que ele tem essa tendência. Lógico, só lembrar, gente, que esse conceito de fraco e forte não tem nenhuma relação com a toxicidade, né, ou o poder corrosivo do ácido, né? O HCN é um ácido extremamente tóxico, né? Mas ele é considerado fraco, né, por causa da sua baixa ionização em água, né? Então, esse conceito de forte e fraco aqui é relativo sempre ao grau de ionização no solvente água. Então, essa aqui vai ocorrer parcialmente, né, pois já que o HCN é um ácido fraco. Então, vai liberar OH- na solução. Claro que vai tornar a solução um pouco alcalina, vai aumentar o pH dessa solução. E temos o último caso, que seria o ácido, a combinação de um ácido fraco com a base fraca. Um exemplo aqui, podemos ter o cianeto de amônio, né, que vai dar o íon H4+, e o íon Cn-. Então, ambos vão, né, ter uma hidrólise parcial, né? Vendo? Ocorre parcialmente, o mesmo caso, é o mesmo íon, né, que eu fiz no caso anterior, e aqui também, visto no caso anterior também, formação. Então, ambos vão ter, vai liberar, esse primeiro vai liberar H3O+, e esse vai liberar OH-. Claro que aqui pode afetar o pH da solução. Se, por exemplo, houver mais liberação de H3O+, o pH vai se tornar mais ácido. E no caso inverso, se houver uma liberação maior de OH-, a solução vai se tornar mais alcalina, né? O pH vai aumentar. Vai depender do grau de ionização em cada caso, ou seja, em última instância vai depender do valor do Ka e do Kb, né? Então, mas antes da gente ver isso, vamos ver a relação existente entre o Ka e Kb quando você considera o mesmo par conjugado. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um par conjugado ácido base de bronze qualquer. No caso aqui, vamos pegar aqui o HF e o F-, né, que também é um ácido fraco. Aqui, novamente, aquilo que eu citei lá para o HCN, está valendo. O HF, ácido fluorídrico, é considerado um ácido fraco devido à sua baixa ionização, mas é um ácido extremamente perigoso e corrosivo, né? Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui a ionização desse ácido. HF mais água, dando o H3O+, e o íon F-, ou seja, ácido e base conjugado. A expressão do Ka, ou seja, constante de ionização de ácidos fracos, o que é? Produtos elevados aos seus respectivos coeficientes, claro que todos os coeficientes estequiométricos são unitários, dividido pelos reagentes. No caso, a mesma coisa, elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. A água líquida, né, um líquido puro, não entra na expressão do Ka. Então, aqui está a expressão do Ka, que é a constante de ionização do ácido, Ka. E também vamos fazer aqui a ionização inversa, ou seja, nós temos a base F-, proveniente de um sal, por exemplo, né, e vai reagir com a água como base, é claro, ácido base, liberando aqui um pouco de OH- e formando aqui o HF. A expressão do Ka é essa, a expressão do Kb é essa, ou seja, produto sobre reagentes.
Agora, por que aqui é Ka e aqui é Kb? Ora, aqui é Ka porque a gente olha sempre no caso aqui para os reagentes. Então, esse aqui é um ácido. Por quê? Porque ele vai doar o próton. Então, é Ka. Agora aqui, porque ele é base? Porque ele vai receber o próton. Então, quem recebe próton é base. Então, Kb. Então, essas são as duas expressões para o mesmo par ácido-base. Agora, vamos fazer um artifício aqui, seria a multiplicação do Ka pelo Kb. Ou seja, essa expressão aqui multiplicada por essa expressão. Então, substituindo aqui o Ka do jeito que está aqui e o Kb do jeito que está aqui. Vocês vão observar que você tem F menos no numerador, F menos no denominador. Então, você vai ter aqui, você pode fazer, cortar, simplificar, numerador e denominador. E a mesma coisa acontecendo aqui com o HF. Então, aqui sobra H3O+, e OH-. Olha, H3O+ vezes OH-, nada mais é do que o KW, que é o produto iônico da água, que eu repeti, né? Então, H3O é o que sobrou depois da simplificação, H3O vezes OH- é o próprio KW, constante de autoprotólise da água. Então, a conclusão que se chega é que se você tem Ka e Kb do mesmo par conjugado, claro, você vai ter o valor de KW. Isso aqui vai permitir uma série de cálculos, né, para você obter, por exemplo, o Ka quando você tem o Kb e o KW, né? Ou você pode obter o Kb possuindo o Ka e o KW. Então, pH de soluções salinas. Então, o primeiro caso, que foi visto lá, que é o sal proveniente da reação entre o ácido forte e uma base forte, ele não apresenta hidrólise para os seus íons. Então, nesse caso aqui, não vai ocorrer uma significativa alteração do pH, justamente porque não tem aquele processo de hidrólise. Às vezes acontece uma pequena alteração do pH devido à força iônica, mas aí já são outros fatores cuja influência é menor um pouco em relação ao pH. Então, só lembrando aqui que você tem, quando você tem, por exemplo, HCl, um ácido forte, a base conjugada dele é o Cl-. Então, se o ácido é forte, a base conjugada é fraca. Ou seja, quanto mais forte for o ácido, mais fraca será a sua base conjugada. E, é claro, vice-versa, né? Então, é válido tanto para o ácido como para a base. Agora, já o sal proveniente de um ácido forte e uma base fraca. Nesse caso, como vimos, tem a hidrólise, né, do cátion que provoca uma alteração do pH, que é o caso aqui do sal contendo o NH4+, né, um cloreto de amônio, iodeto de amônio. Então, se libera aqui H3O+, forma o NH3, então vai haver alteração. Agora, como é que é feito para quantificar essa liberação de H+? Ou seja, de quanto isso altera o pH? Então, vamos colocar aqui na fórmula. Olha, no equilíbrio, você tem essa expressão, ou seja, o Ka é esse aqui, né, produto sobre reagentes, né, e aqui no caso são feitas as aproximações bem análogas àquelas que são feitas para ácidos fracos e bases fracas puras. Ou seja, observando aqui o equilíbrio, ó, você vê que cada um desses produz um desse e um desse. Então, essas concentrações aqui são aproximadamente iguais. É claro que tem um pouquinho de H3O+, que vem lá da autoprotólise da água. Então, não é exatamente igual. Mas isso aqui pode ser considerado praticamente igual. Então, fica H3O vezes H3O, H3O ao quadrado. E lembrando que isso aqui é um ácido fraco, né? Assim como o NH3 é uma base fraca, isso aqui também é um ácido fraco. Então, só uma pequena parcela disso aqui vai provocar esse processo de hidrólise aqui. Então, aqui pode ser considerado a concentração do sal, que é a concentração original, a concentração analítica do sal, né? Claro que, na verdade, essa concentração aqui é um pouco menor, né, do que a concentração do sal, porque uma parte vai vir para cá. Mas isso é válido, essa aproximação é válida dentro de uma faixa de concentração aí mais elevada. Então, você tem aqui
botando em evidência o H3O+, da mesma forma foi feito lá para os ácidos fracos, esse vezes esse, no caso quadrado, raiz quadrada. Então ficou essa fórmula aqui no final. Ou seja, agora, qual é o valor do Ka? Bom, o valor do Ka ele pode ser obtido a partir dessa relação, se você tiver o Kb. Então aqui é só uma observação. Se você utilizar livros mais antigos, tem, por exemplo, NH3, ele é tabelado como base fraca. Então lá é fornecido na tabela o valor do Kb, não é apresentado o valor do Ka. Só que pegando uns livros mais recentes, mais novos, não existe mais essa tabela de Kb, só existe a tabela de Ka. Então você vai achar diretamente o Ka do NH4+, tá? Mas só para lembrar, né, que os livros mais antigos não apresenta o valor do Ka do NH, o que apresenta é o valor do Kb do NH3. Mas o valor do Ka pode ser calculado a partir da relação, né? Se pegar 25 graus, o Kw é 10 a menos 14, né? E o valor tabelado lá do Kb, aí você obtém o Ka. Tá? Então, continuando aqui, vamos ver um exemplo que isso aí fica mais claro. Então, determinar o pH de uma solução do sal, cloreto de amônio, na concentração analítica 0,5 molar, ou seja, 0,5 mol por litro. E aqui, considerando que a gente está usando um livro mais antigo, nós encontramos o valor do Kb do NH3, que vale 1,8 vezes 10 a menos 5, né, uma base fraca. Então, inicialmente aqui, como não se tem o valor do Ka e vai ser usado o valor do Ka, pode-se obter o valor a partir dessa relação, ou seja, o Ka vai ser o Kw dividido pelo valor do Kb, ou seja, 1 vezes 10 a menos 14, que é 10 a menos 14, dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5. Você obtém o valor aqui do Ka, 5,6. Na verdade, aqui dá 5,555, ou seja, dá uma dízima, né? Aproximando 5,6 vezes 10 a menos 10. Colocando então na fórmula, né? H3O+ é a raiz quadrada do Ka vezes a concentração do sal, já com as devidas aproximações, né? Você vai ter o Ka, que foi calculado aqui, 5,6 vezes 10 a menos 10, vezes 0,5, que é justamente a concentração analítica do sal. Você obtém aqui diretamente a concentração do íon H3O+, 1,6 vezes 10 a menos 5. Para obter o pH, é só tirar o logaritmo e trocar o sinal, né? Que é o menos log de pH. Então, pH, tirando o logaritmo, você vai ter aqui um pH 4,78. Ou seja, é uma solução ácida, né? Conforme já tinha sido previsto lá nas reações de hidrólise, né? Porque vai haver hidrólise apenas do NH4+, né? Então ele vai liberar um pouco de H+, a solução vai ficar ácida. Agora o outro caso aqui, que é proveniente de um ácido fraco e uma base forte. Então vai ter apenas a hidrólise do ânion, né? É o caso ali do íon Cn-, proveniente do NaCN. O Na+, não precisa nem escrever, porque ele não vai participar desse processo, apenas o íon cianeto. Então vai dar HCN e o H-. No equilíbrio, você vai ter a expressão do Kb, ou seja, produto sobre reagentes. Fazendo as mesmas aproximações aqui, né, essas duas concentrações são aproximadamente iguais, então fica o H ao quadrado, e aqui embaixo a própria concentração do sal. Continuando aqui, coloque-se na forma. Ou seja, o H- da raiz, né, virou a raiz de Kb vezes a concentração do sal. Então, o valor do Kb aqui tem que ser obtido. Aqui, mesmo que seja um livro mais moderno, como ele não vai apresentar o Kb do íon cianeto, ele vai apresentar, na verdade, o Ka do HCN, né? Então, aí, desse caso, você vai ter que, tanto se você estiver usando um livro mais novo, um livro mais antigo, você vai ter que usar a expressão para descobrir o Kb do Cn-, do íon cianeto. Então, você também usa essa relação, né? Kb vai ser Kw dividido pelo Ka. O Ka é fornecido na tabela. Então, exemplo. Determinar o pH é uma solução de cianeto de sódio na concentração de
0,2 mol por litro. E é dado aqui o Ka, que esse aqui é o valor tabelado, né, 25 graus, né? Aqui tem 4,9 vezes 10 a menos 10. Então aqui, mesmo processo que foi feito lá, só que agora para o Kb, Kw sobre Ka, 25 graus, né? Você obtém o Kb 2 vezes 10 a menos 5. Continuando, substituindo na fórmula ali, o que você vai ter? OH menos raiz do Kb, que foi obtido, vezes 0,2 concentração analítica. Aqui obtém-se, então, a concentração de OH menos. Aqui tem que se prestar atenção que agora não foi obtido diretamente o OH+. Então, se você fizer o logaritmo disso aqui, você não vai obter o pH, e sim o pOH, né? Então, você, jogando o log aqui, você tem pOH 2,7. Para você achar o pH, é só fazer, no caso aqui, 25 graus, né? 14 menos pOH, que é o Kw menos o pOH, né? Desculpa, o pKw, né? pKw, se o Kw é 10 a menos 14, o pKw é 14, né? Então vai ficar 14 menos 2,7, você vai ter o pH, 11,3. Observe então que aqui a solução é alcalina, conforme previsto lá na hidrólise. Justamente porque, aqui, só lembrando, né? Vou voltar aqui. Tá vendo? Vai haver liberação do íon H-. Então, por isso o pH vai ficar alcalino. Tá? Agora, quando é o caso aqui, dos dois, tanto o ácido quanto a base, serem fracas, como é que vai ser, o que vai acontecer com o pH da solução? Então, você tem as duas hidrólises, tanto do cátion quanto do ânion, porque um é proveniente de uma base fraca, outro é proveniente do ácido fraco. Então, o caso aqui, o exemplo, né, NH4, o cianeto de amônio. Então, você vai ter o NH4+, o íon amônio, e mais o íon CN-. Então, ambos vão, né, provocar o processo de hidrólise, né? Às vezes fala sofrer o processo de hidrólise, na verdade eles provocam, né? Quebram a água, né? Então vai liberar os dois aqui, ó. Aí para você saber qual vai ser o pH da solução, geralmente esse é o objetivo, ela vai poder ser, ela poderia ser ácida ou básica, né? Vai depender exatamente da quantidade, qual que prevalece. Se prevalecer esse, ela vai ser ácida. Se prevalecer esse, ela vai ser alcalina. E se por acaso, por coincidência, forem mais ou menos iguais, ela vai ficar neutra. Isso aqui pode ser jogado numa fórmula, tá? Mas essa fórmula não vai ser trabalhada nessa apresentação, porque a fórmula ela já fica uma fórmula um pouco mais complicada, né? Porque você tem o envolvimento de duas constantes, né? Mas é possível se colocar isso na fórmula e descobrir o valor aproximado do pH da solução resultante. No caso aqui, nessa apresentação, nós vamos ver apenas verificar se a solução vai ser ácida, básica ou neutra, né? Então, como é que isso é feito? Bom, primeiro caso lá, libera H3O+, esse equilíbrio aqui está associado ao Ka do NH4, né? E aqui está associado a quem? Ao Kb do íon CN-. Então, a ideia aqui é ver, descobrir qual deles que vai prevalecer, né? Ou seja, você vai ter que comparar o Ka do NH4 para saber qual é a intensidade disso aqui e o Kb do CN- para saber qual é a intensidade desse equilíbrio aqui. Aquele que prevalecer vai produzir alteração para ácida ou básica, ou vai manter neutra a solução. Então, a constante que apresentar o maior valor, é claro, como a expressão da constante é produto sobre reagentes, se aqui também é produto sobre reagentes, se esse valor do Ka for maior do que o Kb, vai prevalecer o H3O+. Se por acaso o Kb for maior do que o Ka, vai prevalecer esse aqui. E se forem iguais, né, é porque a solução vai ficar aproximadamente neutra. Então vamos ver aqui um exemplo. Verificar se a solução aqui no caso é o nitrito de amônio, né, NH4NO2. Ou seja, esse aqui é proveniente do NH3 e esse aqui é proveniente do ácido nitroso, ou seja, do HNO2. Então aqui são dados os valores das constantes do Kb do NH3, né, e o Ka
do HNO2. Aqui eu estou considerando que está sendo utilizado um livro mais antigo em que você não tem o Ka do NH4, né? Senão você poderia usar esse valor, mas no caso aqui então reações de hidrólise com as constantes são por NH4, né? Ou seja, você vai descobrir, vai fazer pela fórmula. Claro que se você usar um livro mais recente, ele vai ter já o valor do NH4, né? Do Ka do NH4+, né? Mas aqui eu estou considerando que você não tem esse valor. Então você descobriu aqui que o Ka é 5,6 vezes 10 a menos 10. E aqui a mesma coisa, você tem que achar o Kb do íon nitrito. Nesse caso não vai ter mesmo, nem qualquer, nem livro novo nem antigo. Você vai ter que achar, vai ter sempre o Ka do HNO2, né? Então o Ka do HNO2 vai ficar, Kb vai ser Kw sobre o Ka do HNO2, valor tabelado. E você descobre que é 2,2 vezes 10 a menos 11. Então esses valores aqui agora podem ser comparados, né? Ou seja, e observando os valores, ó, isso aqui é 10 a menos 10, isso aqui é 10 a menos 11, né? Então esse valor aqui realmente é uma ordem de grandeza, quase uma ordem de grandeza maior do que esse aqui. Então o Ka é maior do que o Kb, claro, então se o Ka é maior, está predominando essa reação aqui. Você está liberando mais OH, mais H3O mais do que o OH-. Então a solução nesse caso ficaria ácida. Bom, é isso aí, gente. Até a próxima.